pode responder essa perguntinha. Essa eu tô curiosa para saber, viu? Eu também. Porque é um contrato polêmico que a gente vai entender durante o programa. Você conhece alguém que tenha contrato de namoro? Hashtag sim, hashtag não. Se você ainda não conhece isso, fique atento que a gente vai explicar, tá bom? Pelo 12997167989. E por esse telefone também você pode participar. Manda sua curiosidade, sua dúvida, participe com a gente usando a hashtag Falando Nisso, tá? Para você concorrer a um par de ingressos para o Cinemark, viu? Hoje vai ser sorteado no último bloco, então participe, a gente está esperando. É legal, né? Quando a gente entende um pouquinho da sua situação em casa. Então hoje a gente tem um tema muito importante, que realmente e infelizmente acontece muito, né? Direito de família, quanto perrengue a gente percebe? É demais. Questões como união estável, divórcio, divisão de bens, guarda dos filhos são cada vez mais discutidas e levantam muitas dúvidas. Então, para esclarecer como a lei trata esses assuntos, a gente recebe aqui a nossa referência, então, em direito de família, a advogada Fernanda Muniz. Que bom ter você aqui, doutora. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bem-vinda, Fernanda. Boa tarde, viu? Boa tarde. Eu quero saber, porque às vezes tem gente até que não sabe que isso existe, Fernanda. O que é o contrato de namoro? O contrato de namoro, ele é justamente aplicado para não caracterizar a união estável. Ele é um instrumento jurídico para que justamente respalde o namoro, as partes que estão envolvidas no namoro. Isso evita que tenha partilhas de bens futuro, alimentos e também pensões. Só para eu entender, a união estável, se eu não me engano, me corrija até e informe para a gente. É a partir de 2 anos juntos e aí caracteriza a união estável. Qual que é a diferença de direitos, então, da união estável e de um contrato de namoro? A união estável, ela não tem um tempo. Não tem? Não, a lei ela não mínimo. determina, não. É que ela tem que ter algumas características, ela tem que ser pública, sua relação tem que ser pública e ela tem que ter o objetivo de constituir família. Então, se aquele casal tem o objetivo de constituir família, a gente está falando aí numa união estável. Algumas características da união estável, como, por exemplo, conta em conjunto, questões de dependência econômica, por exemplo, se você coloca o seu dependente no imposto de renda, por exemplo, e também com relações de plano de saúde, a dependência financeira também. Então, isso acaba caracterizando uma união estável. E a diferença, né, justamente para o contrato de namoro, normalmente os blogueiros, né, os influencers, os jogadores de futebol fazem muito o contrato de namoro para que justamente não se configure união estável, e sim somente um namoro. É porque a união estável ela pode se configurar mesmo que você não tenha ido lá declarar que tem. Com algumas provas você já pode falar que tinha, né, por exemplo. Sim, é por isso, né? Acontece também que, às vezes, aquele casal viveu durante muitos anos em união estável. E aí uma das partes falecem. E aí como provar? Então, é possível ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Então, nós chamamos testemunhas, pegamos todas essas comprovações, tanto dessas contas, as contas conjuntas. Então, é possível provar a união estável mesmo após o falecimento do outro companheiro ou companheira. Você conhece alguém que tenha contrato de namoro? Não conheço. Eu estava tentando lembrar aqui, Eu sabe? também fiquei pensando. Porque ele parece um pouco ofensivo até, né? Não é? Porque, não sei, de repente parece que falta um pouco de confiança da outra parte quando você já propõe um contrato de namoro, né? Não sei, se alguém me propusesse isso, eu ia ficar, ué. Não confia? Por quê? É estranho, né, gente? Mas acho que é cultural também, né, doutora? Sim, é algo novo, tanto que ele não está na nossa legislação. Foram várias decisões dos juízes, que daí virou... a gente tem várias decisões que daí a gente chama de jurisprudência, né? Que é quando são várias decisões reiteradas de vários juízes, e aí então é aprovado o contrato de namoro. O contrato de namoro... Ele tem essa característica de proteção aos bens. E com relação a ser abusivo, Lucas, não pode ter cláusulas lá dentro, os quais sejam abusivas mesmo. Como, por exemplo, você obrigar o outro a participar da mesma religião que você. Isso não pode. Então, não pode ter cláusulas abusivas dentro do contrato de namoro.
A gente está falando também das diferenças entre o contrato de namoro e a união estável, né? Mas e as diferenças da união estável para o casamento? Quais as semelhanças e as diferenças, né? Para que o casal opta por um ou por outro ali? Quando nós optamos pela união estável, nós não estamos querendo mudar o nosso estado civil. Porque a união estável, uma das características dela é que ela não muda o estado civil. Então, por exemplo, se você é viúvo, se você é solteiro, se você é divorciado, o seu estado civil continua o mesmo, ele não muda. Já o casamento, você muda seu estado civil para casado. E com relação às diferenças, elas quase não têm. Por quê? Já é até mesmo constitucional, né? Que o casamento e a união estável, ela se equipara ao casamento. Então, você tem os mesmos direitos do casamento, até mesmo pós-morte, partilha de bens. E uma diferença é que, quando nós somos casados, quando esse ciclo se encerra, né, nós fazemos o divórcio. Mas, quando na união estável, nós fazemos a dissolução dessa união estável. Olha, já a gente vai entender a diferença. Se é mais rápido ou não, porque a gente que para divorciar demora, né? Aliás, no próximo bloco a gente fala sobre divórcio, separação, a diferença, como você pode também se preparar para isso, tá certo? Com uma base jurídica. A doutora Fernanda Muniz tem um Instagram bem bacana que você pode entrar em contato com ela. Tá aí na tela para vocês, adv.fernandamuniz. Pode seguir, mandar perguntinhas. O trabalho dela no Litoral Norte é incrível, você pode seguir e acompanhar, tá certo? Já a doutora volta respondendo outras perguntinhas. 100% dizendo que não. Pode continuar participando pelo WhatsApp 12 99716 7989. Olha, ela bem falou que era uma coisa nova e realmente, né? Eu não conheço ninguém que tenha. Pelo visto, vocês também não, né? Mas continue participando mesmo. E se você usar a hashtag Falando Nisso, você concorre a um par de ingressos para o Cinemark, tá? Nesse número aqui, ó, 997167989, tá? A doutora Fernanda Muniz está aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto. Tem perguntinha para a doutora direto do Açaí. Vamos assistir. Aqui com a Maria Aparecida no Açaí Colinas, conversando um pouco sobre contrato. Ela até me deu uma dica que o pai dela contou para ela sobre assinatura de contratos. Já assinou algum contrato sem ler ou não, Aparecida? Não assinei, mesmo porque meu pai já caiu em muito esparrela, coitadinho. Ele era muito bom, uma pessoa boníssima, não desconfiava de ninguém. E aí ele falou, minha filha, nunca assine nada sem ler, principalmente as letrinhas pequenas. E como eu gosto de ler, e eu tenho tempo, e sou calma, e se quiser que eu assine o contrato, eu vou ler tudo mesmo, entendeu? Eu nunca assinei um contrato sem ler as letrinhas. E já recusei muito contrato por causa de umas pegadinhas lá. Legal, Dona Maria Aparecida tem todo o cuidado. Vamos entender o Sujo, então. Quais os cuidados básicos para a gente assinar um contrato e não ter dor de cabeça depois? Importante. Perfeito. Todos os instrumentos jurídicos, né, eles são de suma importância que você esteja confortável para poder assiná-lo. Seja de todas as esferas do direito, né? Seja num contrato de compra e venda de uma casa, seja o contrato de namoro, a escritura pública de união estável e até mesmo a questão do contrato de trabalho, né, voltado para o direito trabalhista. É muito importante que, se você não entender algum termo jurídico, que você consulte um advogado da sua confiança, para que justamente você não assine algo que possa te colocar numa situação desconfortável futuramente. Então, é muito importante que antes de assinar qualquer contrato, que você consulte um advogado, caso você não entenda alguma cláusula que está contendo nele. Agora vamos falar do temido divórcio, né? Doutora, eu queria entender primeiro o seguinte. Tem gente que não aceita a separação, né? Que fala, não vou separar. Quando a pessoa se recusa a se divorciar, dá para acontecer o divórcio mesmo assim? Dá para realizar? Sim. O divórcio, ele não depende da outra vontade, da vontade da outra parte. Ele está relacionado somente à sua vontade. Então, se faz necessário, né? Se você tem vontade de se divorciar, se você está numa situação em qual você vai se divorciar, e o outro não aceita, você ingressa com a ação de divórcio somente você e o juiz ele decreta esse divórcio independente da vontade do outro. Olha só, algumas pessoas mandando... Assinar, né? Precisa assinar, com certeza. Olha só, muitas pessoas mandando opiniões e também falando um pouquinho do assunto de hoje pelo nosso WhatsApp, como a Simone de Jacareí. Obrigado pela companhia, viu? Ela disse que não conhece, né? Ela conhece o contrato de casamento,
que a maioria das pessoas fazem. De namoro, não. Um beijo pra gente, pra você, viu? Que a gente manda pra você, Simone. Um beijo, Simone. Obrigada pela sua participação, viu? Outra questão polêmica também que eu queria entender. Doutora, quando existe traição, quando alguém é infiel, você perde o direito daquela separação, do direito dos bens e de tudo que você teria? Boa pergunta. A fidelidade, inclusive, ela é um artigo do Código Civil mesmo nosso, né? Mas a traição não está relacionada a que você perde os seus direitos aos bens, né? A fazer a partilha dos bens que você tem direito. Mas, caso seja algo que atinja a sua honra, essa traição, que seja algo vexatório, após uma análise é possível pedir dano moral por essa traição, mas a outra pessoa não perde o direito dos bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Ah, eu achei que perdesse. Então Deveria. vamos entender. Eu acho também, porque é muito difícil para a pessoa, mas eu quero até entender se existe algo que a pessoa faz com a outra que faz ela perder os direitos. Não sei, assassinato? O que que é? Ou não, a pessoa está garantida pro resto da vida. Qual o extremo, né? Com relação à traição, tanto que nos artigos que envolvem o casamento, lá está escrito que a fidelidade, ela é uma obrigação, Sim, né? sim. Mas você não consegue perder os seus direitos com relação à traição no divórcio, porque você construiu ali também. O que é possível fazer é pedir esses danos morais, caso seja algo vexatório. Às vezes sai muito nas redes sociais, então isso é algo que te coloca numa situação que às vezes prejudica a sua imagem, tanto como profissional, como pessoa, é possível pedir danos morais. Perfeito. A participação do Gustavo de São Sebastião. Boa tarde, estou há 18 anos com a Ju. Eu preciso fazer contrato? Tem uma questão de precisar ou querer também, né? Não sei, precisa nesses casos, depois de tanto tempo? É interessante, Gustavo, você fazer uma escritura pública de união estável para que justamente a Ju, né, a sua companheira, ela esteja respaldada também. Por quê? Para que a gente consiga provar depois essa união estável, você entende que a Ju terá um pouquinho mais de trabalho? Porque a gente terá que, a Ju terá que juntar esses documentos, chamar testemunhas, o que faz com que a Ju tenha um pouco mais de trabalho. Então, se vocês deixarem tudo direitinho, a Ju vai ter menos trabalho, se caso acontecer com você. E também alguns convênios médicos, né, empresas solicitam essa formalidade da união estável perante alguns órgãos para que justamente consiga agregar a Ju como sua dependente. Já a doutora Fernanda volta respondendo as nossas perguntinhas e você em casa continue mandando, tá certo? Pode participar com a gente. E a dica para você conversar direto com a doutora. Aqui é o Instagram dela, adv.fernandamuniz. Pode então mandar para ela os seus questionamentos, tirar dúvidas. A doutora quer te ajudar. De volta para o nosso assunto do dia, vamos ver o resultado final da nossa enquete? Será que mudou alguma coisa? Você conhece alguém que tenha contrato de namoro? 100% das pessoas falaram que não conhece. Algo novo que a gente precisa trazer aqui para vocês. É interessante, mas aliás o programa está aqui para isso, né, gente? Para te informar em tudo que vem acontecendo. Mande sua perguntinha, nesse bloco a gente já começa a colocar sua participação. E quando fizer isso, para o número 12997-167989, que está aqui também, você manda com o hashtag falando nisso, do jeito que está escrito aqui, ó. Tudo juntinho, para você concorrer um par de convites para o cinema, tá bom? Um carinho para você. Ó, e tem mais participação direto do Açaí Colinas, de um outro tema que a doutora Fernanda também domina. Vamos dar uma olhada. Aqui no Açaí Colinas, conversando com o Gustavo sobre, esquecer. Gustavo, você já esqueceu de devolver algum item emprestado alguma vez de algum amigo? Ah, já, com certeza, né? Quem nunca esqueceu tá mentindo, né? Pois é, e o que você esqueceu de devolver? Pô, já esqueci de devolver um livro, cara. Aí, quando eu fui devolver, já tava um pouco machucado o livro, mas aí tive que comprar outro pra pessoa, né? Então, mas a gente... Nossa, ele cobrou ainda um novo. Não, eu por vontade própria mesmo, porque é sacanagem, né? Se você pega emprestado e você não devolve da mesma maneira, acaba sendo uma forma ruim, né? Mas já aconteceu comigo sim, já. É normal. Vamos entender então, no estúdio, a gente está aprendendo sobre o uso capião. Quando que ele se aplica? Em quais objetos se aplica, por exemplo? Quando que a gente pode recorrer ao uso capião? Vamos falar mais dos terrenos, então, né? Que às vezes as pessoas moram lá, acabam morando e ficando. Pensando nisso, doutora, uso capião.
A usucapião também ela é do direito imobiliário, mas ela também está relacionada ao direito de família. Porque a usucapião, ela garante, ela fornece a segurança jurídica. Então, a usucapião, nós estamos falando que ela pode ocorrer, por exemplo, se você reside num imóvel o qual ele é de posse. O que seria de posse? Quando não tem matrícula, quando não tem o registro no cartório, no cartório de imóveis. Ou seja, não tem matrícula. Você é somente um possuidor e não um proprietário. Se faz necessário analisar as documentações, porque existe uma usucapião tanto familiar, por exemplo, as mulheres que sofrem violência doméstica, também é possível após uma quantidade de tempo a gente ingressar com uma ação de usucapião daquele domínio daquela casa, daquele imóvel, né? Como também existe o usucapião, qual a gente precisa comprovar a posse por 10 anos ou por 15 anos. Então, se faz necessário analisar toda a documentação. E a usucapião, ela é uma ação qual nós também precisamos dos vizinhos, os quais nós pedimos a anuência deles para comprovar que você está na posse naquele determinado período de tempo que nós estamos alegando. Perfeito. E agora, voltando também a falar do direito de família, a gente vai falar de uma coisa super importante, que são a guarda dos filhos, né, numa separação. Primeiro, doutora, eu quero saber quais são os tipos de guarda que existem e como que a justiça determina qual que é o melhor modelo para aquela situação. Hoje, nós temos um entendimento majoritário que a guarda compartilhada é a mais adequada. Por quê? A guarda compartilhada faz com que os pais tomem as decisões em conjunto para aqueles filhos, né? Então, aquela criança, aquele adolescente, ele é assistido tanto pelo pai como pela mãe, né? No caso, os genitores, pode ser, hoje nós temos outras configurações, né? 2 pais, 2 mães, né? Então, pelos genitores de modo geral. Existe sim a exceção, né? Que é a guarda unilateral, quando um dos cônjuges não tem condições, seja de saúde, como também, por exemplo, em caso de violência. Em caso de violência, você até um pouco, a gente consegue entender que não tem como, se você está sofrendo violência da outra parte, você ter uma guarda compartilhada, porque você não consegue tomar decisões em conjunto daquela criança. Então, sempre visando o melhor interesse para aquela criança, para aquele adolescente. Faz total sentido, né? Perguntinha para a doutora do Renato, que é super participativo, porque ele participou da nossa enquete, está participando do sorteio também com o hashtag Falando Nisso já no próximo bloco. Foi no Dog Fashion Day, gostou bastante, muito obrigado, viu, meu querido? E a pergunta é interessante. Quando se configura parentalidade socioafetiva, são os mesmos direitos dos filhos naturais? Explica pra gente o que é isso, doutora. São aqueles filhos que normalmente crescem com um padrasto, com madrasta. São pessoas os quais a gente tem, não é nosso pai ou mãe, não é nosso filho de sangue, mas é o nosso filho de coração, né? É aquele filho qual a gente criou ali. E por muitos anos, né? Então, é possível até mesmo pedir alimentos para os pais que criaram, né, essa criança por muitos anos. Por quê? Aquela criança ela pode ter sido dependente desse genitor, dessa figura, né, que atuou ali como uma figura de acolhimento. Então, é possível sim pedir alimentos para essa pessoa, né? Seja a mulher ou o homem. Afinal, pai e mãe é quem cria, quem cuida, né, doutora? E ó, se você está passando por alguma situação dessa ou conhece alguém que esteja, eu vou deixar o Instagram da doutora Fernanda, tá? É adv.fernandamuniz com Z no final, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com ela, que ela vai te ajudar, tá? Em qualquer conflito da sua família, sobre seus direitos, ela posta bastante conteúdo sobre isso, então é bem interessante. Fica a dica para vocês aí seguirem, tá bom? E já a doutora volta respondendo as suas perguntinhas. No próximo bloco, só a sua participação, tá certo? E agora a gente volta com a sua participação sobre direito de família com a doutora Fernanda Muniz. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. O Israel de Taubaté. Estou em união estável, não conhecia essa modalidade de contrato de namoro. Se conhecesse, faria, seria melhor.
Fiz união estável para garantir convênio para ela, mas agora separamos. E agora? Às vezes a pessoa faz união só para ter alguns benefícios, né, das coisas, não exatamente porque estava pretendendo ter. Isso também é delicado, né, doutora? Sim, e é de suma importância que quando não existir mais essa união estável, é importante você fazer a dissolução dessa união estável. Da mesma maneira que existe o casamento e nós fazemos o divórcio, é de suma importância que você faça a dissolução dessa união estável. Mas por que, doutora Fê, se faz necessário fazer essa dissolução? Não posso só cada um ir para o seu lado? A grande questão é que, se essa pessoa, ela declarar que você é dependente dela, ou que ela é dependente sua, ou num financiamento bancário, ela leva essa declaração que vocês ainda estão juntos, isso pode vir a prejudicar o seu nome, né? Então é de suma importância que da mesma maneira que você formalizou, você faça, que a gente chama, né, de o contrato, um distrato. Então, da mesma maneira que você fez a união estável, você faça a dissolução da união estável. Tá certo. A próxima perguntinha tem a ver com isso também, que a Val mandou. Só reforçando, mande com o hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites do Cinemark. Boa tarde, minha querida. Fiz união estável e não estou com a pessoa hoje, ele se mudou. Eu consigo desfazer sem ele? Tem como, doutora? Sim, tem como, sim. Dá para você ingressar com uma ação de dissolução de união estável. E caso vocês não tenham bens, né, caso não tenham filhos, por exemplo, é possível fazer até mesmo a citação por encontrar essa pessoa, né? O juiz ele vai pedir para você, se você conhece algum endereço, para poder localizá-lo ou coisa assim. Caso não tenha, a gente solicita para que o juiz faça essa citação por edital, por exemplo, para ver se encontra a pessoa onde que ela está. Mas é possível sim fazer essa dissolução da união estável e é de suma importância fazer. Ó, a Michele de São José dos Campos mandou hashtag não, boa tarde. Gostaria de saber a partir de quantos meses que pode fazer esse contrato de namoro. Como funciona isso? Tem um tempo mínimo de namoro ou ali no pedido do namoro você já pode lançar o contrato junto? A aliança e o papel. Mas eu acho que aí seria legal, não né? Já com contrato, aí Já mostra uma coisa começa- que quer de verdade. Exato. Não é? Não tem um tempo estipulado, né? É a partir de 2 meses, 1 ano que nós vamos fazer. É de acordo com a vontade de vocês. Então, se no caso vocês sentem a vontade, a partir de 6 meses, de já respaldar os bens, de deixar claro que, olha, nós não temos união estável, nós temos um namoro, né? É importante, você pode fazer a qualquer tempo, não existe um prazo, não existe um mínimo, seja de 6 meses, 1 ano, 3 anos, não existe esse tempo mínimo. E como funciona? Ele é um contrato com cláusulas, que daí lá nessas cláusulas vocês vão colocar as vontades de vocês. Tem que ser conversado dos dois jeitos, né? Senão uma pessoa põe só o que quer, a outra não, só assina, fica complicado. A Érica mandou uma pergunta interessante. Está participando do sorteio com o hashtag falando nisso daqui a pouquinho, viu, Érica? Ela mora junto com o marido há 16 anos, tem um filho de 13 anos e toda vez que o marido faz o imposto, coloca tanto ela quanto o filho como dependentes dele. Isso serve como prova de união estável? Com certeza. Isso com certeza, porque já demonstra aí uma dependência financeira. Com certeza isso, as certidões de nascimento também dos filhos já é uma prova documental, mas essa dependência financeira com certeza também é uma prova. Ó, o Cláudio de São José dos Campos falou, boa tarde, Ana, convidada e equipe. Gostaria de saber qual o reconhecimento jurídico que uma união estável possui. E está concorrendo ao par de ingressos, viu? Ela é equivalente ao casamento. Então, da mesma maneira, dos mesmos direitos que o casamento tem, a união estável também tem. Então, é bem importante, até mesmo porque a partir do momento que você formaliza essa união estável, é a partir dali que os direitos estão valendo. Então, é importante, o quanto mais rápido, né, se vocês já estão vivendo, realizar essa formalização. Ah, também tem uma dúvida que sempre surge, que é assim, mas doutora Fê, eu estou junto há 10 anos, mas só agora que eu vou oficializar. Só vale a partir da data de hoje? Não, é possível sim falar que você, dentro do corpo do texto, falar que vocês estão juntos a partir de
X anos, há 10 anos atrás. É possível colocar também. Tá certo. A Aline fez uma pergunta que é muito bacana, porque às vezes o namoro, ele é tão enrolado que tá namorando há 12 anos. E só fica no namoro, ninguém pede em casamento, né? Então ela quer saber, tá participando do sorteio, se o contrato de namoro, ele pode ter prazo determinado, ou a pessoa pode namorar o resto da vida. Contrato vitalício de namoro. Fica enrolando pro resto da vida. Aí vira uma música sertaneja, né? Total, Exatamente. né? Ele pode ter um prazo determinado e ele pode ser renovado. Por exemplo, vocês colocaram que é até dezembro de 2025, mas ainda não se sentem preparados ou para casar ou para viver união estável. É possível sim fazer a prorrogação desse prazo. Ah, perfeito. A Shirley mandou também uma questão aqui pra gente interessante. Fui casada por 7 anos, me separei, fiquei só 3 anos solteira e voltamos, mas não casamos no papel. Já estamos há 3 anos novamente juntos. Ele tem uma casa que colocou no nome das filhas quando estávamos juntos. Eu tenho direito à parte dessa casa? Interessante, né? Sim. Bem específico. Sim, fui Né? casada por Ela 7 separou, anos, voltou. me separei. Nessa, Shirley, muito obrigada pela sua pergunta. Só depois vou colocar de maneira genérica, mas como vocês ficaram 7 anos? Vocês adquiriram esse imóvel durante esses 7 anos e aí quando vocês se separaram, vocês não fizeram a partilha desses bens? Porque ou vocês, agora que vocês voltaram, que vocês, né, adquiriram juntos. Mas se foi na constância do casamento que vocês adquiriram o imóvel e o regime de bens de casamento de vocês é comunhão parcial de bens, sim, você tem direito a este imóvel. Perfeito, olha só. adv.fernandamuniz é o contato da doutora. Você que mandou perguntinha e não conseguiu ter resposta, pode conversar com ela. Doutora, a gente agradece muito a sua participação hoje aqui com a gente, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz e adorei a mensagem inicial, que tem tudo a ver comigo, que sou caiçara de São Sebastião e amo muito a minha cidade. E realmente o direito de família tem tudo a ver com a mensagem de vocês. Porque o direito de família, a gente está falando desde casamento, que é um novo ciclo, união estável, filhos, como também um encerramento e um início de um novo ciclo, que é por meio do divórcio. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Volte mais vezes. Vamos de sorteio para ver quem ganhou o par de ingressos do Cinemark. Rufem os tambores, Eliane Garcia! Aê! Obrigada, viu, Eliane, pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Amanhã é um programa que eu sei que dá muita participação também, Direito Previdenciário. A gente conta com a sua participação. Obrigado por hoje, viu, gente? Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Boa tarde, até amanhã.